um aqui, aqui vai ficar captando e vai captando dois. Fechou, já era. Será? Então vou deixar aqui. Podemos começar? Esta é a folha de Dourados. Bom dia a todos. Estamos aqui para falar sobre o caso Vitor Orsini, morto no dia 7/8. Vou fazer algumas considerações, observações, e depois vou passar a palavra para o Dr. Lucas Weber, que vai falar do caso em si. Estou como delegado regional, o SIG de Dourados ele é vinculado à delegacia regional e logo já nos primeiros minutos do acontecido, as equipes já foram acionadas naquele dia, uma sexta-feira, já para iniciar as diligências aí investigativas acerca da situação que ocorreu lá na garagem que vitimou o Vitor. Então foi feito atendimento pela DEPAC e também as equipes do SIG, inclusive o delegado Dr. Weber esteve lá no local fazendo os levantamentos. O atendimento foi feito com muita dedicação, com muito empenho da equipe, com muita seriedade, né? Fazendo os levantamentos, buscando as informações ali no local, né? Checando, realizando e checando informações, realizando diligências, enfim, buscando aí a elucidação do fato, né? O fato ele causou bastante repercussão, né? Um menino de 19 anos, aí, jovem, morto. Tivemos aí o apoio de outras unidades policiais, como a DEFURV, as delegacias de Ponta Porã, Polícia Civil de Ponta Porã, a DEFRON nos auxiliando também, a PRF. Então foi uma união de esforços aí que conseguimos o bom resultado aí. Tanto que 6 indivíduos foram identificados, sendo desses 6, 4 já estão presos, né? Tem 2 foragidos. Então foi um trabalho muito sério, né? Com muita dedicação, com horas a fio aí de investigações, de diligências, diuturnamente, inclusive no dia dos pais, os policiais trabalhando aí para buscar, né, aí a identificação, uma resposta, né, principalmente para a família, um acalento para a família sobre a autoria e os motivos que levaram a esse crime. Tá? Eu quero citar só rapidamente, se me permitem, que a polícia, para quem não sabe, né, a Polícia Civil, ela trabalha com linhas de investigação, né? Então são linhas que vão sendo esgotadas, vão sendo investigadas, esgotadas ou senão sobrestadas, né? Até que se afunilhe a uma linha de investigação para chegar a um deslinde do caso, né? Trabalhamos com evidências, trabalhamos com indícios, trabalhamos com fatos comprovados. Nós não trabalhamos com achismos, né? Com ilações, suposições. A polícia não trabalha com isso. A polícia trabalha com fatos, né? E esses fatos eles precisam ter um mínimo de evidência para que possa se transformar num indício ou num fato comprovado. Então, é dessa forma que a polícia trabalha, tá? Infelizmente, nesses dias, eu pude observar diversas postagens em redes sociais desrespeitando a família, desrespeitando o trabalho policial sério que foi realizado, né, por uma equipe preparada para isso, tá? Então, muitas pessoas fazendo ilações, fazendo suposições, enfim, infelizmente um desrespeito, né, ali dentro de redes sociais em que todos têm acesso e vão ler as postagens e colocando aí a família numa situação de fragilidade, num momento de luto, né, e inclusive a polícia, né, fazendo o seu trabalho, buscando
executar o seu trabalho da forma mais séria e legítima, né? Como sempre faz, e ilações, enfim, insinuações que infelizmente foram postadas, lamentavelmente. Então assim, aqueles que fizeram suas postagens, acredito que, se caso tenha alguma informação que venha a colaborar nas investigações e contradizer o que foi feito até agora, que vá até uma delegacia de polícia e leve essas informações, né? Então a gente está disposto, está de portas abertas para receber, né, qualquer pessoa que tenha alguma informação, que tenha algo que possa colaborar, né, com a polícia no desenvolvimento das investigações. Estamos à disposição, né? Lembrando que a internet não é terra sem lei. O que você posta ali, o que você fala, pode ser considerado um crime, pode gerar uma indenização cível, né? Então cuidado com o que fala, posta, tá? Gostaria somente de fazer essas ponderações. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Lucas Vepo, ele vai já entrar diretamente no caso em si. Obrigado. Doutor, só um instantinho, eu preciso mudar aqui, por gentileza. Eu vou, peraí. Rodo todos aqui. Certo? Bom dia a todos. Como o Dr. Adilson comentou, desde os primeiros minutos que o crime ocorreu, a nossa equipe já estava presente no local, já estava analisando as informações que eram recebidas, já realizando diligências, apreendendo objetos, acompanhando a realização da perícia. Então, o nosso trabalho iniciou nos primeiros minutos, de fato, do ocorrido. E desde então foi um desafio para a gente trabalhar nessa investigação, porque inicialmente a motivação do crime ela era um pouco nebulosa. De inúmeras fontes a respeito das mais diversas motivações que poderiam ter levado à morte do Vitor, mas a cada momento que chegava uma informação, nós já de câmera de segurança e realizamos algumas testemunhas para a delegacia para que fossem ouvidas. E desde o primeiro momento que passamos a analisar o aparelho celular do Vitor, uma conversa da manhã da sexta-feira nos chamou muita atenção. Não era uma conversa comum, era uma conversa que tratava a respeito da negociação de um veículo para que essa negociação ocorresse na garagem do pai do Vitor, 14 horas, que foi justamente o horário em que o crime aconteceu. Então essa conversa já nos chamou a atenção desde o início. Nós depois passamos a aprofundar ela e levar ela como a principal linha de investigação e conseguimos determinar que ela foi um fator fundamental nessa investigação. Eu passei o primeiro final de semana, o crime ocorreu na sexta, eu passei o primeiro final de semana inteiro em posse do aparelho celular do Vitor, analisando conversas, informações, checando se havia envolvimento de outras pessoas com ele, com familiares, se havia ameaças. Tudo isso foi descartado porque o telefone dele não continha nenhuma outra informação que levasse a determinar que o crime teria ocorrido por alguma ameaça pretérita, por envolvimento com alguma pessoa, por envolvimento com atividades ilícitas, nada. Tudo isso foi descartado já nos primeiros dias, porque o aparelho celular dele não tinha nada que indicasse isso, o computador da mesma forma, e as informações que os familiares nos passaram também. Então, nos primeiros dias, nós fomos checando todas as informações que chegavam, e na terça-feira, dia 11, conseguimos realizar a prisão em flagrante do executor. Ele estava escondido no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, assim como a apreensão de um adolescente que deu suporte logístico para os executores aqui em Dourados. Ele foi apreendido aqui na cidade de Dourados mesmo. O papel do adolescente foi de furtar uma motocicleta naquela madrugada e, no horário do almoço do dia 7, fornecer essa motocicleta para os autores que vieram de Ponta Porã
para que eles utilizassem ela e fossem cometer o crime. Ele ainda guiou os executores até a garagem do pai do Vitor, pois eles não conheciam a cidade, poderiam se perder. Então ele guiou os indivíduos até a garagem do pai do Vitor, facilitando a chegada deles até lá e fez com que eles identificassem qual seria o local onde deveriam cometer o crime. Assim que nós começamos a fazer o interrogatório do executor, ele oriundo de Brasília, ele informou que estava aqui na cidade de Dourados, estava aqui na região de fronteira, em Ponta Porã, há 3 ou 4 meses. Então muito se levantou informação de que ele teria sido contratado de Brasília para cometer esse crime. Essa informação não é verídica. Ele não veio de Brasília para cometer esse crime, ele já estava na região há cerca de 3 ou 4 meses. Tinha vindo já com esse envolvimento na prática do tráfico de drogas. Ele veio aqui para realizar frete de entorpecentes para a região central para a região do Planalto Central, para grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro. E acabou que ele, segundo informações que ele nos forneceu, ele contraiu uma dívida com algumas pessoas na fronteira. E foi essa dívida que fez com que ele tivesse que vir para Dourados como quitação dessa dívida, além do recebimento de um outro valor, para cometer esse crime. Ele, logo que conversamos com ele, ele informou que assim que retornou para Ponta Porã, foi informado pela pessoa que contratou ele que eles haviam executado a pessoa errada. E essas informações realmente batiam com as mensagens que nós tínhamos no celular do Vitor, de que a pessoa que iria até a garagem do pai dele era um outro indivíduo. Era uma outra pessoa que estava sendo atraída para lá sobre uma negociação que nós acreditamos que seja falsa, de um veículo. Então essas informações do executor já foram fundamentais para que a gente de fato entendesse que a execução havia sido da pessoa errada. Não havia nenhuma motivação aparente naquele momento que indicasse que o Vitor era o alvo. Não havia nenhuma indicação que apontava que teria alguma ameaça, alguma desavença em relação a ele. Muitas perguntas foram feitas. Por que o alvo foi morto de forma equivocada? Quando nós realizamos posteriormente a prisão, cumprimento de mandado de prisão do piloto da moto, nós compreendemos. Ainda no dia 11 foi feita a representação pela prisão preventiva do piloto da moto, que já estava identificado, e de outro investigado que teria sido a pessoa que contratou o piloto e o executor. Então, desde o dia 11, 4 dias após o crime, nós já tínhamos identificação do executor, do piloto da motocicleta e do contratante. E eles já estavam com prisão preventiva decretada, o contratante e o piloto. Alguns dias depois, se não me engano, no dia 17, nós realizamos o cumprimento do mandado de prisão preventiva do piloto, na região de Ponta Porã. Ele confirmou que o alvo não era o Vitor, que o alvo era uma outra pessoa. Segundo o que eles informaram, essa outra pessoa também seria atraída para a garagem e, pelo que o contratante falou para eles, ela deveria morrer porque era um X9. Mas essa informação nós não conseguimos confirmar de fato. O piloto, ele reiterou que foi informado pelo contratante que a morte havia sido feita de forma equivocada. E então nós compreendemos como tinha se dado essa dinâmica desse erro na execução do crime. Em primeiro lugar, o executor informou que o alvo foi apontado pelo piloto para ele. Eles haviam visto a foto do alvo, de quem deveria ser morto, somente algumas vezes. Não conheciam, nenhum dos dois era aqui da região, eles não conheciam essa pessoa anteriormente, somente tinham visto uma foto. E essa foto não foi capaz de fazer com que eles identificassem que o Vitor não era a pessoa alvo da execução. Segundo o executor nos comentou, o piloto informou a ele, olha, é aquela pessoa. Nós acreditamos que a informação que eles tinham era que o alvo estaria na garagem por volta de 14 horas, em contato com o pai do Vitor para realizar a negociação de um veículo. E quem estava 14 horas na garagem em conversa com o pai do Vitor era ele. Isso pode ter causado um equívoco nos executores. Segundo o executor, o piloto indicou para ele, olha, aquele é o alvo.
Só que o piloto, nós acreditamos que não tinha condição total de identificar o alvo correto ou não. Além de ele não conhecer a pessoa, ele também tem um histórico de uso de drogas, tem um histórico de abuso de entorpecentes. Segundo ele, estava sob efeito de drogas na ocasião. Então, tudo leva a crer que, de fato, eles fizeram um apontamento errado de quem seria o alvo. A partir da prisão do piloto, nós começamos a desenvolver mais diligências. Foi representado pela prisão preventiva de outras 2 pessoas identificadas. Uma delas, a que enviava mensagens para o Vitor na sexta-feira, organizando esse encontro às 14 horas na garagem. E uma 6ª pessoa, que seria a proprietária do veículo, que trouxe os executores de Ponta Porã até Dourados e que nós acreditamos que possa ter envolvimento também, que tenha envolvimento na contratação deles e na organização, na execução do crime. Então foi representado por essas 2 prisões preventivas também e por outros 5 mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos no dia 20 em Ponta Porã, com apoio da DEFRON e das delegacias de Ponta Porã. Nessa ocasião nós realizamos a prisão, cumprimento do mandado de prisão preventiva do dono de uma academia na cidade, um empresário na cidade, que era quem tinha realizado essas conversas com o Vitor naquela manhã, armando um encontro com uma 3ª pessoa, moradora aqui de Dourados, para que estivesse na academia às 14 horas. Na residência desse indivíduo em Ponta Porã, nós localizamos munições de calibre 380, R$10 mil em espécie, além de algumas joias avaliadas aí em aproximadamente R$70 mil, e outros objetos que nós acreditamos de interesse em investigação. Foi apreendido seu aparelho celular, que será periciado, e nós conseguimos de fato realizar um vínculo entre os executores, o executor e o piloto, as pessoas que contrataram eles e que os trouxeram de Ponta Porã até Dourados, esse empresário em Ponta Porã e o adolescente contratado para dar apoio logístico e suporte logístico para essa dupla aqui em Dourados. Então esse vínculo foi todo traçado na investigação, ele está confirmado através de diversas evidências que foram juntadas, ele é concreto e indiscutível, essas pessoas já se conheciam há bastante tempo. Nessa segunda-feira, nós realizamos, após o cumprimento a deflagração dessa operação em Ponta Porã, nós realizamos a intimação para a oitiva da pessoa que nós acreditávamos que seria a vítima aqui em Dourados. Então, para aqueles que comentaram em redes sociais que essa vítima não existe, que essa vítima é invenção da polícia, ela já foi ouvida formalmente. A oitiva dela está juntada nos autos do inquérito policial e ela confirmou que de fato foi atraída para a garagem, foi levada para a garagem por esse empresário de Ponta Porã, o qual ele já conhecia há cerca de 15 anos, o qual já havia sido preso junto em uma investigação de tráfico de drogas. Os dois, na verdade, têm envolvimento com o tráfico de drogas, os dois já foram presos mais de uma vez por seu envolvimento com o tráfico de drogas. E quando perguntado a ele qual era a relação com esse empresário de Ponta Porã atualmente, ele destacou que o empresário tinha uma dívida com ele que iniciou em R$240 mil e hoje já ultrapassa R$300 mil. Então nós acreditamos que essa motivação financeira, essa dívida existente entre as partes, que não era quitada pelo empresário de Ponta Porã e que se arrastava aí já há alguns meses, foi a motivação que levou com que ele fosse atraído até a garagem e seria o alvo da execução. Por que ele não foi até a garagem? Ele nos relatou que ele estava com sua esposa realizando algumas tarefas aqui em Dourados, foi até uma loja de construção, foi realizar algumas outras atividades em uma obra em que ele está trabalhando e por isso ele se atrasou. Quando ele estava de fato indo para a garagem, viu a notícia de que o Vitor havia sido morto na garagem e por isso que ele não foi. Então o atraso dele de alguns minutos na ida dele até a garagem fez com que os autores se confundissem e acabassem executando o Vitor. Então essas informações foram todas confirmadas por ele, essa situação envolvendo essa dívida foi relatada em depoimento. Ele informou que o prazo para que essa dívida fosse quitada seria de 3 meses, essa dívida não foi quitada. Segundo ele, não estava realizando cobranças em relação ao empresário, mas ele acredita que essa motivação financeira foi o que fez com que ele fosse atraído até lá para que fosse morto.
Claro que, apesar de nós termos já relatado o inquérito, estarmos na fase final de investigação, a apuração a respeito dos fatos continuará. Nós ainda iremos esmiuçar algumas informações que recebemos, ainda iremos analisar alguns dados recebidos, ainda será feita a perícia nos aparelhos celulares, os aparelhos celulares apreendidos, documentos vão ser analisados. Então nós ainda estamos com a investigação em andamento para verificação e checagem de todas as hipóteses, e é possível que ainda surjam novos elementos, mas como o Dr. Adilson comentou, nós nos apegamos aos fatos e às evidências concretas. E o que nós temos de fatos e evidências concretas até o momento é isso: essa motivação financeira dessa dívida de aproximadamente R$300 mil, que fez com que o empresário de Ponta Porã atraísse essa vítima aqui de Dourados até a garagem para que ela fosse morta, só que acabou que isso não aconteceu. Quem acabou morto no lugar dele foi o Vitor. É possível que haja outros mandantes, outros envolvidos? Sim, é possível. Nós ainda estamos apurando a participação de algumas pessoas e isso ainda vai ser esmiuçado ao longo do tempo. Alguém tem algum questionamento? Os presos, eles foram transferidos para a PED? Onde que eles estão? Sim, os 3 presos preventivamente já foram transferidos para a PED. O empresário de Ponta Porã, além do cumprimento do mandado de prisão preventiva dele, ele também foi preso em flagrante por causa da munição que estava na sua residência. Ele não tinha registro de arma calibre 380, nem autorização para ter aquela munição. Então ele foi preso em flagrante e também foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva dele. Nós realizamos o interrogatório dele também. Ele optou por ficar em silêncio, ao contrário do executor e do piloto, que forneceram muitas informações relevantes. E ainda é possível que nós tenhamos que indagar eles sobre outros pontos. Essa checagem de informações com eles ainda poderá acontecer, mas os 3 já estão na PED. E o adolescente está na UNEI. Qual seria o envolvimento deles? Bom, os 2 procurados pela Justiça, que têm mandado de prisão preventiva decretada, eles foram os contratantes dos executores e os responsáveis pela condução deles de Ponta Porã até Dourados. Nós conseguimos comprovar na investigação que o veículo utilizado por eles havia sido vendido recentemente a um deles. Identificamos o antigo proprietário, a pessoa que realizou a venda desse veículo. Conseguimos comprovar documentalmente que esse veículo estava em posse dela até data recente e que os 2 trouxeram os executores até Dourados, já por volta do horário do almoço do dia 7. Deixaram eles em um determinado local, onde eles pegaram a motocicleta furtada e posteriormente foram cometer o crime. Nós também conseguimos identificar que esse veículo ele esteve circulando nos arredores da garagem durante o momento do crime, e temos algumas informações de que, inclusive, os contratantes eles podem ter descido do veículo em frente à garagem para checar que o crime realmente tivesse acontecido, que o crime realmente tivesse sido praticado. Então, essas informações nos causaram bastante espanto, porque além de os seus contratantes, eles tiveram bastante frieza para ir até o local e, digamos, checar se o crime tinha sido praticado ou não. Acontece que eles não sabiam que a vítima alvejada não era a que eles desejavam. Os executores, inclusive, eles realizaram reconhecimento fotográfico posteriormente dessa pessoa que deveria ser vítima aqui em Dourados, e ambos foram categóricos em reconhecer que essa pessoa de Dourados é que foi a foto mostrada para eles como a verdadeira vítima. Então não é uma suposição, não é uma ilação que outra pessoa deveria ser a vítima. Além do depoimento deles, eles também realizaram um reconhecimento fotográfico da pessoa, forneceram características, forneceram informações sobre o veículo que ela utilizava também, e todas as informações foram checadas e confirmam que a vítima deveria ser outra. Então duas pessoas que estão foragidas, elas foram responsáveis pela contratação dos executores e pela condução deles até Dourados para praticarem o crime, além de, claro, prestar o suporte logístico, fornecer arma, fornecer a motocicleta, fornecer dinheiro para que depois eles retornassem para Ponta Porã. Então eles, além da organização, tiveram um papel fundamental na organização do crime. Doutor, o senhor disse que a motivação foi uma dívida de R$300 mil
essa dívida pode estar relacionada a uma negociação com drogas, compra e venda de entorpecentes? É possível. A gente não conseguiu, de fato, identificar e confirmar qual foi a origem desse empréstimo, dessa dívida. De acordo com as informações que a vítima, quem seria a vítima aqui em Dourados, nos forneceu, o empresário solicitou esse dinheiro por problemas financeiros. Mas nós não conseguimos ainda, vamos provavelmente obter essas informações a partir da análise do aparelho celular do empresário, saber qual seria realmente esse envolvimento dele com a verdadeira vítima, qual foi a necessidade de obtenção desse dinheiro, se foi algo relacionado ao tráfico de drogas. É possível, considerando o histórico deles de envolvimento com o tráfico, então existe essa possibilidade, ela não está descartada nem confirmada. A polícia acredita que essa pessoa que seria o alvo ainda sofre algum risco? Olha, é difícil dizer. Nós alertamos ele no primeiro momento não desconfiou que ele seria o alvo. Posteriormente, juntando as informações que ele recebia e com as informações que também depois nós fornecemos a ele, ele está convencido de que realmente seria o alvo e, claro, está com medo, um pouco chocado ainda. Ele tem interesse em deixar a cidade por conta dessa situação de que ele pode ainda vir a ser alvo, até porque os contratantes, quando os executores retornaram para Ponta Porã, informaram a eles: vocês mataram a pessoa errada, mas vocês vão ter que voltar para Dourados para terminar o serviço. Então, o interesse em realmente ceifar a vida de quem deveria ser a vítima continuava por parte dos contratantes. Nós não sabemos se continua ainda, se eles vão tentar alguma nova investida, mas essa foi a informação que eles passaram para os executores no momento do retorno a Ponta Porã. Doutor, até o momento são 6 envolvidos nesse crime. Desses 6, tem alguém que é ligado a alguma facção criminosa ou mais de um envolvidos em alguma associação criminosa? Bom, nós temos informações fornecidas pelo próprio executor, originário de Brasília, que ele esteve vinculado a uma facção criminosa, mas ele informou que quando veio para Ponta Porã ele trabalhava fazendo frete, transporte de entorpecentes para diversos grupos criminosos. Então ele não tinha uma fidelidade com uma facção criminosa específica. E temos também a informação de que um dos contratantes, ele também já teve envolvimento com facções criminosas, mas não há uma informação concreta de que esse crime teve envolvimento ou participação de facções criminosas, ou que foi o envolvimento dos envolvidos que levou à prática dele. Ok? Tá aí. Obrigado.